a natureza da sua convicção. Dr. Joseph Murphy. Acreditar, que significa aceitar uma coisa como verdadeira, que Deus está punindo por erros do passado, é ter uma falsa concepção de Deus. Qualquer que seja o seu conceito de Deus, tem um efeito em sua vida. Se possui um conceito de Deus falso e supersticioso, haverá o caos e confusão em sua vida. Pergunte a si mesmo, o que realmente acredito como verdadeiro a respeito da presença infinita dentro de mim? A resposta é a coisa mais importante de sua vida. Deve vir do coração. Não é suficiente dizer, creio em Deus. Em que espécie de Deus você crê? Comece a acreditar, por exemplo, que Deus é onipotente, possui toda a sabedoria e um amor ilimitado, inteligência infinita, perfeição infinita e harmonia absoluta. Acredite também que tudo que é verdade em Deus é verdade também em você, pois Deus, o Espírito Infinito, habita em você, é a sua realidade. Deus é o homem manifestado. Espírito e forma constituem uma única coisa. Deus é vida e suas manifestações são uma única coisa. Comece a acreditar no fundo do coração que Deus é todo amor, inteligência, verdade e beleza, assim como é também o seu eu superior. Acredite nisso da mesma forma como acredita estar vivo. Vai descobrir então que tudo em sua vida mudará. Todos os aspectos de sua vida começarão a melhorar, como saúde, riqueza, amor e expressão. Irá de glória a glória. O seu bem se multiplicará de maneira espantosa. O dia nascerá para você e todas as sombras se dissiparão. O ópio do povo. Acreditar que lhe é essencial voltar vezes sem conta a esta vida, a fim de dissipar algum karma ou sofrer por pecados numa vida anterior, é uma espécie de ópio. Embota a mente. É uma forma de álibi que atua como anestésico e impede o desenvolvimento espiritual. Você deve compreender o absurdo de tal convicção. É uma contradição completa com os ensinamentos da Bíblia e a sabedoria dos tempos. No 9º capítulo de João, que é um livro místico, vamos encontrar a história de um cego que foi curado por Jesus. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, versículo 2 e 3. As obras de Deus representam a lei de causa e efeito. Ele afastou todas as crenças predominantes naqueles tempos, como a de que o homem devia ter sido um pecador numa vida anterior, ou que os pecados dos pais se refletiram nele. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. João 9, versículo 14. O sábado, neste caso, nada tem a ver com os dias da semana. Significa a convicção, o ponto de total aceitação mental, quando a prece é atendida. A única perda, limitação, restrição ou mal do mundo é a convicção de perda, limitação, restrição ou mal ou doença. É o que se chama de filho da perdição, ou sentimento de perda referido na Bíblia. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, versículo 18. O 9º capítulo de João é a resposta para os que estão sempre formulando a pergunta: por que uma criança inocente nasce surda, cega ou aleijada? A lei da causa e efeito é um princípio imutável. Você pode usá-la conscientemente.
Se estiver usando erroneamente a lei, no sentido errado, pode inverter a atitude mental. Neste caso, mudará a sequência de eventos. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, versículo 7. Isso significa que você pode usar a lei de duas maneiras. Quando a usa sabiamente, construtivamente, os homens chamam de Deus ou bem. Quando a usa negativamente, maldosamente, na ignorância, estupidamente, os homens chamam de mal, porque infligimos todos os sofrimentos a nós próprios, orientando a lei da vida para o lado errado. Nossos sentimentos e ânimos criam. Qual o seu ânimo durante o ato criativo? Se os pais, por exemplo, tinham alguém cuja vista odiassem, se houvesse alguma voz que odiassem ou ressentissem, se estavam bêbados ou sob a influência de tóxicos, sendo fertilizado um óvulo durante o ato criativo, produz-se uma manifestação correspondente. Há estados de cegueira e surdez da consciência de que decorrem crianças cegas e surdas. Qualquer que seja o ânimo dos pais, uma expressão correspondente decorre, pela lei do relacionamento recíproco. A criança não é uma vítima da hereditariedade no verdadeiro sentido do termo. A criança que nasce é uma vítima do ânimo dos pais durante o coito. Está escrito em Ezequiel: que tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Ezequiel 18, versículo 2 e 3. As únicas coisas transmitidas aos filhos são os ânimos, estados mentais ou convicções dos pais. É possível, por exemplo, qualquer pessoa ter um filho em condições de se tornar um Shakespeare, Beethoven, Lincoln, especialmente se está constantemente pensando nas qualidades de uma dessas personalidades por ocasião da concepção. Conheci um casal cego em Nova York que teve um filho maravilhoso. Ele tornou-se um médico eminente, um homem iluminado. Conheci também um casal tuberculoso em Nova York que teve uma filha maravilhosa, a qual mais tarde tornou-se uma música excepcional, mãe de 2 crianças adoráveis. Se você está elevado na consciência, o ponto de aceitação ou convicção de que seu filho será um homem nobre, digno e espiritual, neste caso, nos termos da lei de relacionamento recíproco, irá se produzir um ânimo correspondente do infinito. Os pecados dos pais são os medos, superstições, falsas crenças e ansiedades que perturbam os filhos. Esses ânimos e estados mentais são transmitidos às crianças, perturbando-as mental e fisicamente. Os pecados são os erros da mente, o mau uso da lei. Pecamos quando nos afastamos do alvo de harmonia, saúde e paz. Os atos bons e maus de pais e avós só podem ser transmitidos através da mente. É dessa maneira que as superstições, medos e erros da geração passada são legados à atual. Um pai, por exemplo, incute o temor a Deus, descrevendo uma imagem de uma divindade punitiva que irá castigar o filho. Este cresce acreditando num Deus de ira, uma espécie de despota vivendo nos céus, dominando o mundo de acordo com seus caprichos. Alcançando a libertação. Na medida em que você começa a compreender a onipotência do espírito interior e o poder do próprio pensamento, deixa de conceder poder a qualquer outra coisa. Instala os conceitos de liberdade, paz, alegria e plenitude na sua mente. Vive com essas ideias, entrando na realidade delas. Em outras palavras,
sente que é um filho de Deus, herdeiro de todas as qualidades, poderes e atributos de Deus. Proclama a sua própria libertação e escreve a própria declaração de independência no coração. Comece a amar todas as coisas boas. A lei da mente reagirá de acordo, abrindo-lhe as portas do paraíso e despejando uma bênção tão grande que não há espaço suficiente para receber. A lei das médias. O falecido juiz Thomas Troward, em seus incomparáveis livros sobre as leis mentais e espirituais, ressaltou que todos nós estamos imersos na mente da massa, lei das médias, como ele chamou, ou mente racial. Hoje, há cerca de 4 bilhões de pessoas pensando nessa única mente. Se não fizermos o nosso próprio pensamento, a mente da massa pensará por nós. Devemos, portanto, sair dessa mente de massa. Jesus não disse ao cego: deve espiar por seu karma. Nada disso. Ele curou-o instantaneamente, pois a presença infinita não condena ninguém. Embora seja aleijado, um homem pode ser curado. Se é surdo, pode ouvir. Os cegos ficam curados em Lourdes e outros santuários. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.